Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que bom ter você aqui para nós estudarmos mais uma vez essa lição de Filipenses e Colossenses que está fascinante. Então, hoje nós vamos começar a nossa lição 6. Com certeza você já deve ter estudado, com certeza você já deve ter feito seus comentários e eu gostaria muito de saber quais são. Então você pode escrever aqui embaixo para que eu possa ler também. Ok? Então o título dessa semana é Confiando Somente em Cristo. E quando eu ouço essa frase, já me vem um verso na cabeça, que está lá em Jeremias 17,5. Mas antes de nós lermos esse verso, vamos então fazer uma oração? Grandioso Pai, nosso querido Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos a sua palavra. Pedimos que nesse momento o Senhor nos conduza para que possamos entender o que realmente o Senhor quer nos ensinar. Em nome de Jesus, amém. Então pegue sua Bíblia e vamos abrir lá comigo em Jeremias 17, versículo 5. Porque, lembra, o título da lição é Confiança somente em Cristo. Olha só o que vai dizer aqui. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então olha só, você vê que realmente confiança é somente em Cristo, só Ele não nos decepciona. Então é muito importante a gente pensar isso. E aqui o verso para memorizar está fascinante também. E eu quero perguntar se é o seu desejo, porque esse era o desejo de Paulo. E com certeza para nós que nos dizemos cristãos, tem que ser o nosso desejo também. Que está escrito lá em Filipenses 3, versículos 10 e 11. Olha só o que diz. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder de sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. E aí, esse é o desejo? Você quer que isso seja fato na sua vida? Então, quanto mais você buscar Cristo, mais você vai ter esse poder, essa transformação na sua vida. A introdução da lição vai trazer um tema muito interessante que muitos de nós resistimos à ideia da salvação somente pela fé. Parece que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Parece que nós queremos ser salvos pelas nossas obras. E olha só, tem um verso também, na verdade dois, que Paulo vai falar para nós lá em Efésios. Então você pode aí também abrir na carta de Paulo aos Efésios, para você ver o que está escrito lá em Efésios 2, versículos 8 e 9. Olha só. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então você nota que Deus ele não deixou nada de resquício para trás, ou seja, uma porcentagem que você tem que fazer pela salvação, dizendo ali, ó, se você der 10 mil reais por mês para caridade, aí sim você pode ser salvo. Ou se você fizer alguma coisa extraordinária, aí sim você pode ser salvo. Você vê que não precisa de nada, Deus já deu isso para nós. Não tem nada que você precise fazer. O que você precisa fazer é aceitar e viver em conformidade com o que Ele pede. Na época de Paulo, muitas pessoas pensavam que por ser circuncisas, elas já estavam salvas. Eles achavam que era o único requisito para a salvação. Outras pessoas já achavam que estariam no céu só por ser filhos de Abraão. Então, de várias formas ali você vê, tanto nos evangelhos, tanto também como em Tito, vai falar que eles brigavam por genealogia. Então eles falavam, ó, eu sou filho de Moisés, eu sou descendente de Moisés, pronto, já estou reservado, está reservado para mim um lugar no céu. E isso é um grande erro. E você, ouvindo essa informação, você pode achar engraçado até. Mas nos nossos dias também existe isso. Muitas pessoas, por exemplo, ter os pais na igreja, por ir uma vez na semana para a igreja, já está tudo certo, né? Então, se tiver o nome no hall de membros, tá tudo perfeito. E aí, quando chega em casa, não tem nenhum contato com a Bíblia, não tem nada de espiritualidade na vida. Então, olha só como os erros, o princípio deles são os mesmos. A gente tem que prestar bem atenção nisso, porque a lição vai trazer esse ponto de reflexão para nós. Então a gente tem que entender, né? Quando as nossas prioridades estão no lugar certo, aqui a lição vai dizer que vivemos com a certeza do amor de Deus e desfrutamos desde já da promessa de salvação sem colocar nenhuma confiança na carne. Então você vê que quando a tua prioridade está no lugar exato que Deus quer que ele esteja, a gente não tem confiança nenhuma na nossa carne. A gente vai reconhecer o quanto a gente é fraco. E isso, só Deus pode mostrar para nós o quanto nós somos defeituosos. E é muito importante, então, que a gente reflita nisso,
porque a pessoa que tem em algum pensamento de que pode se salvar, e aí já está muito perdida. Então, a gente só pode renovar a nossa vida espiritual através de Cristo. Sem Ele, nós não somos nada. Vamos então começar a nossa lição na parte de domingo, que diz Alegrando-se no Senhor. Esse daqui é um título muito bom para a gente começar essa parte de domingo. Então vamos lá para Filipenses 3, dos versículos 1 ao 3, que vai trazer também versos fenomenais para nós. Então pegue aí na sua Bíblia para nós lermos juntos. Quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta e é insegurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos alegramos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Você nota que Paulo começou com um tom bem positivo, mas ali na sequência ele já traz algumas advertências. Ele fala cuidado 3 vezes. Então, cuidado com os cães, com os maus obreiros e o da falsa circuncisão. Mas você nota que esses 3 grupos são o mesmo grupo? Aqui a lição vai trazer também algumas informações muito relevantes. Por exemplo, cães, no contexto de Israel, eram chamados todas aquelas pessoas perversas ou as pessoas que não tinham religião. Esses falsos mestres também são descritos como maus obreiros e ainda como da falsa circuncisão. E o interessante é que Paulo vai falar exatamente como combater esse tipo de coisa. Ele fala ali no verso 1, alegrem-se no Senhor. Mas e aí, como que eu vou me alegrar no Senhor? Ele também vai trazer essas informações. Na verdade, a Bíblia toda traz essas informações para nós, porque a Bíblia ela orienta nós à felicidade. Ela diz exatamente qual é o caminho que a gente precisa percorrer para alcançar a felicidade. E olha só que interessante, essa felicidade que Deus nos proporciona, a gente não encontra no mundo. E aqui, então, a gente vai ver por onde estão espalhadas essas felicidades que a Bíblia traz para nós. Acompanhe na tela. Receber a misericórdia de Deus, confiar nele, experimentar as bênçãos da salvação, adotar a lei de Deus como estilo de vida, incluindo o sábado, acreditar na palavra de Deus e criar filhos que sigam os caminhos de Deus. Prestou atenção? Que legal! Então, quando você faz essas coisas, você consegue a felicidade plena que só Deus pode dar, porque você está fazendo exatamente o que Ele pede. É interessante que esse mundo, às vezes, quando alguma pessoa vai fazer algum bem para nós, tem certas segundas intenções. Por exemplo, eu vou ajudar tal pessoa porque lá na frente ela pode me ajudar. Ou eu vou ajudar tal pessoa para me mostrar para os outros que eu sou uma pessoa boa e tal. Mas sempre tem uma segunda intenção, mas com Deus Ele só quer a nossa felicidade. Tudo que Ele faz é para o nosso bem, nada de mal. Vamos para a nossa parte de segunda-feira que vai trazer o título A Vida Anterior de Paulo. Você nota que muitas pessoas elas distinguem bem entre o antes e o depois com Cristo? No entanto, sendo certo ou errado, muitas vezes nós referimos a pessoas não cristãs como pessoas muito boas aos padrões do mundo. Só que aos padrões de Deus, nenhuma pessoa é boa. E isso eu quero mostrar para você lá em Lucas 18, versículo 19. Ninguém é bom senão um que é Deus. Você nota que fica claro nesse verso que ninguém é bom, somente Deus. Toda a bondade que flui do nosso coração é única e exclusivamente pelo poder de Deus. Se Deus não habitasse na nossa vida, seria pura maldade, porque a nossa tendência é pecaminosa. Então, para continuar essa parte aqui de segunda-feira, vamos ler então Filipenses 3, dos versículos 4 ao 6. Olha só como Paulo vai falar como que era a vida dele. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Você nota que se Paulo fosse se exaltar na carne, ele tinha muitos motivos. Ali a Bíblia trouxe vários motivos. Um deles é nascido e circuncidado ao 8º dia. Então, estritamente feito de acordo com a lei. O segundo ponto é que ele era da tribo de Benjamim. Então, era uma tribo que tinha muita importância e relevância em Israel. Outro ponto que ele vai trazer é que ele falava a linguagem hebraica fluentemente. E olha só, ele era aluno de Gamaliel, um importante professor da época de Paulo. E também ele era fariseu, tinha um profundo conhecimento de lei e também de suas tradições. Então você nota que se ele fosse trazer esse ego,
ele seria uma pessoa que aos padrões do mundo seria uma baita de uma pessoa, um baita líder. Mas olha só então o que ele fala, que ele nada disso, nada que ele fez, nada que ele foi, poderia reivindicar a glória de Deus na vida dele. E isso, até a próxima parte da lição vai trazer que isso fez com que ele fosse cego por um tempo. Não no sentido físico, mas cego no sentido espiritual. Paulo era tão zeloso pela lei que chegou a perseguir a igreja, acreditando que ela ameaçava o estilo de vida judaico, que ele pensava ser ordenado por Deus. Embora fosse considerado irrepreensível segundo a justiça baseada em normas humanas, Paulo percebeu que a verdadeira exigência da lei era muito mais profunda do que ele imaginava, e que sem Cristo ele estava condenado diante dela. Então fica bem claro, nada que a gente faça, nenhuma obra, pode nos recomendar a Deus. Vamos então para a nossa parte de terça-feira, e o título é O que importa? E eu vou um pouquinho mais além. O que realmente importa? Como nós vimos na parte anterior, na parte de segunda-feira, tudo aquilo que Paulo se fazia orgulhar quando ele tinha uma vida antes de Cristo, na verdade era um obstáculo à fé. Porque tudo isso impedia dele ver a necessidade que ele tinha de Cristo. Então ele era cheio de pompa, fariseu, sabia da lei, era aluno de Gamaliel, falava hebraico. Então se nota que isso aumentava o ego, mas não trazia nada de proximidade com Deus. E isso é um perigo, a gente tem que pensar na nossa vida também. Às vezes a gente tem um cargo de liderança na igreja e já pensa que está por cima dos irmãos, tem um contato a mais com a Bíblia e não é transformado o coração. Isso é um perigo. Então a gente tem que ler essas histórias e tentar colocar na nossa vida. Será que a gente tem feito algum erro que Deus colocou claramente na sua palavra para que hoje a gente não erre? Então a gente tem que refletir sobre isso. Né? No contexto do judaísmo do primeiro século, Paulo foi uma estrela em rápida ascensão. Mas você lembra da história dele quando ele estava indo para Damasco, que está lá em Atos 9? Você lembra que Jesus apareceu para ele e nesse momento ele ficou cego. E é interessante que nesse momento a sua visão espiritual foi corrigida. Então, nesse momento, é permitido a ele enxergar com clareza. Você nota que as situações difíceis da nossa vida fazem a gente chegar mais perto de Deus? Mas quem que gosta de sofrimento? A gente sabe que ninguém gosta. Mas você percebe que tudo para nós melhorarmos nessa vida, para nós evoluirmos, tudo precisa passar por um momento difícil. Você nota, por exemplo, se você for na academia e você quer que o seu músculo cresça, ele precisa sofrer. E assim ele cresce. Se você não fizer ele sofrer, ele não vai crescer. Mesma coisa na vida espiritual, as provações, os momentos de dificuldade fazem nós entendermos e sermos lapidados, de acordo com o que Deus quer para a nossa vida. Mas responda com sinceridade, o que para você pode ser mais valioso do que a vida eterna em Cristo Jesus no céu? Com certeza você pode ouvir essa pergunta com um certo receio, como assim algo mais valioso? Mas às vezes nas nossas atitudes nós colocamos muitas coisas à frente de Deus. Isso pode ser um relacionamento, isso pode ser filhos, isso pode ser trabalhos, isso pode ser dinheiro. Então você tem que notar na sua vida. Quando você acorda, o que é a primeira coisa que você faz? Quanto tempo você fica fazendo a coisa que é mais importante para a sua vida no dia a dia? Isso é importante porque vai dizer exatamente o que é prioridade na sua vida. A pessoa fala que é cristã, mas não consegue nem ficar 5 minutos por dia lendo a palavra de Deus. Então como que ela quer ir para o céu tendo esse tipo de cristianismo? Às vezes fazendo o mínimo que pode. Isso é muito triste, né? Vamos então para a nossa parte de quarta-feira que vai trazer o título A Fé de Cristo. Então vamos entender mais um pouquinho do que está escrito lá em Filipenses, que diz assim: para ganhar a Cristo e ser achado nele. Essa expressão ser achado nele, você sabe o que significa? Tem um verso de Gálatas, que é Gálatas 2:20, que vai dizer para nós exatamente o que é ser achado nele. Olha só o que diz. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você nota que estar em Cristo é viver exatamente da maneira que Ele espera que você viva? Ele deixou tudo detalhado na palavra dele. Por isso que para você saber exatamente o que Ele quer da sua vida, você precisa ler ela. É Ele falando com você através das cartas. Então olha só que interessante. Estar em Cristo envolve todos os aspectos da salvação. O primeiro deles é você ter a compreensão espiritual, ou seja, ter sabedoria. Na sequência vem a justificação, depois a santificação e por fim a glorificação. Ao estarmos em Cristo recebemos tudo o que precisamos, ou seja, não falta nada. Por isso que você precisa se entregar a Deus todo dia. E para finalizar então essa parte aqui,
de quarta-feira, eu gostaria de ler um verso com você, que está lá em Filipenses 3, versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Você percebeu que nesse verso Paulo fala de duas justiças, a justiça própria e a justiça de Deus. É importante que fique bem claro aqui na nossa lição que a nossa justiça deve ser a justiça de Deus, porque a nossa justiça, olha só o que Isaías vai falar para nós lá em Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então ficou bem claro aqui que a justiça própria só vai levar nós à perdição. A nossa justiça tem que ser a justiça de Deus, porque como nós vimos ali no verso, a nossa justiça não vale nada, né? Vamos então para a nossa parte de quinta-feira que diz só uma coisa, conhecer a Cristo. E essa parte aqui para mim é a mais importante da lição inteira, porque vai trazer muitas ideias extremamente boas. E para começar nós vamos ler Filipenses 3 dos versículos 10 ao 16. Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Que versos especiais, que conselho muito bom que Paulo dá para nós na palavra de Deus. E olha só, não tem nada mais importante do que conhecer a Cristo. Mas como nós podemos conhecê-lo? O que eu já falei lá no início, nós precisamos ter contato diário com a palavra de Deus. Você pode falar assim, mas eu tenho aí um cronograma de oração. É interessante você não ficar só na oração. Por quê? Porque aquele que só ora, logo deixará de orar. Então é importante que você faça suas orações, mas não deixe de estudar a palavra de Deus também. Por quê? Porque na oração você fala com Deus, e quando você estuda a Bíblia, Ele fala com você. Então é muito importante que você pense nisso, porque quanto mais o conhecemos, mais nos aproximamos dele. Por quê? Porque pela contemplação somos transformados. E isso é muito especial. Aqui a lição vai trazer alguns pontos para nós nos chegarmos mais perto de Cristo. A primeira delas, sem dúvida, é estudar a palavra de Deus. A segunda maneira está lá em Filipenses 3,10, que nós acabamos de ler, que diz assim, tomar parte nos seus sofrimentos. Isso pode soar estranho, porque ninguém gosta de sofrer, né? Mas quando a gente entende que o nosso foco é Cristo, qualquer coisa que a gente fizer por Ele, não importa se for sofrimento ou não, porque Ele já fez tudo por nós. Agora é nossa vez de fazermos algo por Ele. Outro ponto, uma terceira forma que a lição vai trazer para nós, é avançar para o alvo. Mas o que é esse alvo? É o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, que a gente viu ali no verso 14. Então Deus nos convida para a vida eterna. Então, meu amigo, minha amiga, onde que está o teu foco? Será que o teu foco está nas coisas do mundo? Às vezes colocar como alvo de vida um emprego, outras coisas, ter bens materiais? Isso é importante, claro, não vou falar que isso é pecado, mas o nosso foco deve estar no céu. Então, se algo está tomando o primeiro lugar na sua vida, é muito importante que você reflita. Você quer mesmo viver só nessa terra? Ou você quer viver com Deus no céu? A nossa vida aqui nos prepara para a vida por vir, ok? Então você precisa prestar atenção no que você tem feito, como você tem vivido e que cristianismo você tem vivido. Vamos então para a nossa última parte, que é o estudo adicional. E aqui, esse texto foi espetacular. Eu vou querer ler com você parte por parte para a gente tirar e extrair todo tipo de informação que a gente tiver aqui, ok? A primeira parte é a seguinte. Aquele que deseja construir um caráter forte e harmônico e ser um cristão bem equilibrado, deve dar tudo a Cristo e fazer tudo por Ele, pois o Redentor não aceitará um serviço dividido. Quanto mais perto você chegar de Deus, mais você vai refletir o caráter dele, que está escrito lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Então é muito importante que se você quer, né, se você não quer,
não precisa fazer nada. Mas se você quer ter um caráter igual ao de Cristo, você precisa chegar cada vez mais perto dele. Porque, como a gente já falou anteriormente, pela contemplação somos transformados. E continua o texto, olha só. Precisa aprender diariamente o que significa entregar o próprio eu. Muitas pessoas tratam a Bíblia como se fosse um restaurante. Então come algumas coisas aqui, deixa umas coisas de lado lá. Isso é um perigo, porque a pessoa que se diz cristã, ela tem que aceitar a Bíblia de Deus na sua totalidade, e não em partes. Isso significa entregar o próprio eu, né? Você vai entregar a sua vida a Cristo. Continuando. Precisa estudar a palavra de Deus, aprendendo o seu significado e obedecendo aos seus preceitos. Você tem estudado a palavra de Deus todos os dias? Isso é extremamente importante para a vida saudável de um cristão. É através desse estudo que você vai aprender exatamente o que Deus quer para a sua vida. E com tudo isso que nós lemos até aqui, chega na conclusão da próxima frase, que diz assim: assim ele pode alcançar o padrão da excelência cristã. Você quer ser um padrão de excelência como foi Moisés, como foi Elias, como foi Daniel, José? Aqui está o segredo. E continua o texto. Dia a dia Deus trabalha com ele, aperfeiçoando o caráter que deve resistir no tempo da prova final. Olha só, às vezes a gente fica muito chateado, muito desanimado com as situações que acontecem na nossa vida. Isso é humano, mas a gente tem que lembrar que é Deus fazendo exatamente o que a gente acabou de ler, trabalhando conosco para que nós possamos resistir no tempo da prova final. Então isso aqui é muito especial. A gente sempre tem que lembrar que Deus está controlando tudo. É normal ficar triste. Eu também fico triste. Mas a gente tem que lembrar de uma coisa. Deus é muito sábio para errar. E Ele sabe o fim desde o princípio. E continua a nossa última parte do primeiro parágrafo. E diariamente o cristão pode viver diante dos homens e dos anjos uma experiência sublime, mostrando o que o Evangelho é capaz de fazer por seres humanos decaídos. Olha só que legal, a nossa vida é um espetáculo, tanto para os homens quanto para os anjos. E um outro texto que eu gostaria de finalizar então essa parte do estudo adicional diz assim: os filhos de Deus devem manifestar sua glória, revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus tem feito por eles. E aí, você tem revelado a glória de Deus a todas as pessoas? É muito importante a gente pensar nisso, porque Deus é nosso dono pela criação, pela redenção, e Ele ainda continua salvando nós todos os dias. E aí, o que você tem feito por Ele? É muito importante a gente pensar nisso, porque Ele já fez tudo o que Ele podia, agora é a nossa parte. Essa lição está trazendo muito aprendizado para a nossa vida espiritual. Então, não deixe morrer esse tema na sua vida, viva revisando essas lições que são muito especiais. Para mim foi um prazer revisar esse tema com você e eu te espero na próxima semana. Até mais!